Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Nessa sexta-feira, estou gravando mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, que será estudado agora no domingo, e tem como título, né, a sutileza da normalização do divórcio. Lição de número 4, viu? No texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. A verdade prática nos diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Glória ao nome santo de Jesus. A leitura diária. Segunda-feira, Gênesis 1, 27, 28 e 2, 22 a 25. A natureza do casamento é monogâmico e vitalício. Terça-feira, Mateus 19, 4, 6. A indissolubilidade do casamento. Quarta-feira, Malaquias 2,15. O aspecto moral do divórcio. Quinta-feira, Mateus 2,16. Deus odeia o divórcio. Sexta-feira, Deuteronômio 24, de 1 a 4. O divórcio como permissão no Antigo Testamento. Sábado, Mateus 5, 32 e 1 Coríntios 7, 10 e 11. As cláusulas da execução do divórcio segundo o Novo Testamento. Esta é a leitura diária. A leitura em classe está em Mateus 19, de 1 a 9. Vamos ler aqui. Que nos diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio do Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, cometerá adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Essa foi a nossa leitura em classe. Glória a Deus. Na introdução da lição, diz assim, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Neste aspecto, o divórcio é a dissolução
absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos direitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir aos cônjuges contrair um novo casamento ou não. Ou seja, o divórcio hoje tem que ser entendido, tem que analisar, entendido de acordo com as consequências que levou a originar o pedido de divórcio. Tem divórcio que é às vezes sem que a mulher, que faz com que o homem cometa adultério. Tem divórcio que foi porque o homem fez com que a mulher cometesse adultério. Ou seja, tem que ser analisado. Eu me lembro agora do meu pastor Valmar Alcântara, o presidente da convenção estadual, foi presidente durante 10 anos da Assembleia de Deus Lauro de Freitas, que cada caso é um caso. Hoje tem que se analisar esses aspectos. Não pode ir no pé da letra, entendeu? Assim como foi no Antigo Testamento que Moisés permitiu carta de divórcios, né? E lá a questão era, eu achei você feia, não te quero mais. Não, no Novo Testamento não é assim. É se for por causa de prostituição ou alguma consequência danosa que originou a dissolução do divórcio, a dissolução do casamento. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea, devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional e a declaração de fé ensina e orienta sobre o divórcio. Então a lição vai trazer ao assunto de acordo com o nosso confessional de fé. O divórcio no contexto bíblico. No primeiro subtópico diz o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher. E vitalício, ou seja, entre um homem e uma mulher que durasse a vida toda. Monogâmico, casamento ainda é. No mundo, aí fora, na vida secular, já casa mulher com mulher, homem com homem. Tem lugar que casa-se até um homem com 2 mulheres. No Rio de Janeiro tem um homem, por exemplo, que ele é casado com 8 mulheres e vive com as 8. Vive com 7 em uma casa e uma separada especial. Mora em uma casa separada, mas as outras 7 moram com ele numa casa só. A cama, cada dia, dorme 2 com ele. E assim vai fazendo o revezamento. No Rio de Janeiro, aqui eu vi essa reportagem. Então, no mundo, as práticas hoje são variadas, de homem com homem, mulher com mulher. Está uma verdadeira baixaria no popular, como o divórcio está sendo encarado aí na vida aí fora, né? A antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Está lá em Gênesis 1, 27 e 28. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Olha o que é que diz em Malaquias 2,16.
Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Quem repudia a sua mulher por qualquer coisa, né? E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aqui é porque hoje em dia divórcio aí fora acontece qualquer coisa. Não, não vai dar certo mais e tal, vamos divorciar. Temos pessoas aí fora no mundo, cantores, né, que já casaram 8, 10, 18 vezes. Isso aí é esculhambação. Tem homem que já morou com 3, 4, 5, 6, 7 esposas. Eu mesmo passei por um processo de divórcio. Por quê? Ou eu saía do casamento, ou eu ia morrer. Que eu só andava na emergência do hospital Unimed. Ia de manhã, voltava de noite. Era a pressão e a glicemia lá em cima. Era a minha esposa que fazia com que a comida fosse salgada e as coisas doces. E cheguei a uma consequência que eu separei dentro de casa e levei 2 anos dormindo em quarto separado. Depois eu casei de novo. Eu não casei porque quis, eu levei 40 anos casado. E esse casamento quem fez foi eu, ao meu modo. Eu mesmo arranjei, eu mesmo depois de uns 15 anos casei para poder vir a ser membro da igreja. Eu casei porque eu queria ser um membro da igreja. Por isso que eu casei, ela contra a vontade dela. Nós casamos assim mesmo, mas ela não queria conta com crente. Chegou à conclusão que não deu certo. Entendeu? Mas acontecem essas coisas. Não é obrigado você viver com uma mulher, com um marido que ele não quer. Tem casos aí que o marido arranja outra e vai morar com a outra mulher e abandona a mulher a vez que teve filho, etc, etc, etc. Crentes da igreja. Era um casamento que a pessoa namora, noiva, casa, ali os dois sendo crentes dentro da igreja. É bem mais propenso a não acontecer divórcio. Quando tiver briga, todo casal briga, o que é que tem que fazer? Conversar, procurar a orientação do seu pastor, conversar. Em vez de ir para psicólogo, vai para pastor. Conversa com o pastor, esclarece, senta os dois e procura achar um denominador comum para resolver essa questão, né? Aí é outra coisa. Contudo, em certos casos o divórcio era previsto e em outras aparece como uma permissão. Está lá o texto de Deuteronômio 24. O texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia. Lá no Antigo Testamento, cada coisa feia podia. Agora no Novo, não vai poder? Não, no Novo agora passou a ser não por coisa feia, mas sim por causa de um processo de prostituição, de coisas semelhantes do gênero, não é? A expressão hebraica ervat dobar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Lá no Antigo Testamento era coisa feia ou nudez. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isto deu margem para uma série de debates para escolas rabínicas que a interpretavam de diferente modo. No entanto, fica claro que não se trata do adultério, que no tempo de Moisés, como era isso visto, punido com a morte. Está lá em Deuteronômio 22, 22, que diz: quando o homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Veja que na interpretação, vamos ver o versículo aqui do início. Olha. Quando o homem for achado deitado com mulher, casada com marido.
E é casada com quem? Com um homem mesmo? Ou com outra mulher? Né? Aqui diz, com mulher casada com marido. Só pode ser com marido, não pode ser com mulher com outra mulher, né? Dá assim uma ideia. Né? Mas hoje, o que nós temos em vista é que parece que dizem que Deus é carrasco. Não, você vai ter que ficar na tora aí, vivendo, sofrendo, dê seus pulos, mas você vai ter que ficar aí nessa condição. Não é isso, Deus não é carrasco. O único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa é contra o Espírito Santo. Mas as outras coisas, Deus perdoa. Deus é misericordioso, bondoso, amoroso, generoso. E ele vai entender quando for uma questão lógica. Não é por qualquer coisa, mas uma questão lógica, Deus com certeza ele irá entender essa situação. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostrou que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida, né? Está aqui em Mateus 19. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Hoje em dia nós já temos na igreja pastor que largou a esposa para viver com a secretária. Aí tem a paciência também, né? Tudo demais é sobra, né? Temos pastores divorciados. Temos vários irmãos divorciados dentro da igreja. Tem ainda alguns ministérios da nossa igreja, Assembleia de Deus, que ainda não é aceito. Mas outros, o divórcio tem que ser analisado. Vamos analisar o que está originando o divórcio para poder ser resolvido de maneira adequada e dentro das leis e que não venha ofender o nosso confessionário de fé. O divórcio no contexto do Novo Testamento, já li isso aqui, né? Para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente, Deuteronômio 24, 1 a 4, isso está na Nova Almeida atualizada. Tem Bíblia, nossa Bíblia comum, às vezes não dá esse detalhe. É na Nova Almeida atualizada, NAA. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação no grego é apólio, divórcio. E se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, a expressão relações sexuais ilícitas, traduzido no termo grego com moshai, né? Moshoi, aliás, tem aqui o resto, moshomai, que significa adultério. Quer dizer, é uma coisa que manchou. Adultério está dizendo dobrou, né? Dobrou com outra mulher, com outro homem, então cometeu quer dizer, adulterou. Está aqui em Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e se casar, a não ser por causa da prostituição, faz com que cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é que alguém que cometeu adultério, o que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus, dizendo isto de outra forma,
Alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não for infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Então, no confessionário de fé das Assembleias de Deus, se foi adultério, pode casar. Né? Não é como diz alguns pastores que o irmão ou a irmã não pode pedir, vamos dizer, se foi a mulher que saiu dentro de casa, o marido não pode pedir o divórcio, quem tem que pedir o divórcio é ela. Se foi o marido que saiu dentro de casa, ela não pode pedir divórcio, quem pode pedir divórcio é ele. Essa maneira tá esdrúxula. Vamos botar os pontos nos i também, né? Tudo demais é sobe, sempre quando sobe não presta, né? Eu sei que hoje em dia, irmãos, a vida está um pouco toda transformada em alguns aspectos. Em alguns aspectos é até lógico se seguir, não sempre observando os padrões mudando, mas com algumas observações ser encaixada nessa nova fórmula que nós temos de seguir a vida. Antigamente, quando eu aceitei Jesus, em 83, 84, crente não podia assistir televisão, crente não podia andar com sandália havaiana. Veja bem, crente não podia estar ouvindo rádio para não ouvir novela no pé do rádio. Hoje, no século XXI, não podemos mais considerar isso. Quer dizer, ter televisão em casa, normal. Todo mundo tem. Agora precisa saber o que é que tu assiste. Que a televisão não liga só, a não ser que você programe. Ela só desliga que você apertar, a não ser que você programe também. Então, tudo tem limite. Tudo tem limite. Ser santarrão também não serve. Tem gente que quer ser santarrão. Aquele que é santarrão, santo demais. O correto é nem tanto e nem tão pouco. É tudo sobre a medida, como diz a palavra de Deus. Tudo sobre a medida da fé, no tamanho da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não aceitam, tem pastor que não vai fazer isso o quê? Vai condenar a irmã a viver só, uma irmã jovem ainda? Vai condenar o irmão a viver só, que às vezes precisa de uma companhia? Ou vai ter que julgar? Não, você vai ter que viver com ela, mesmo que você não queira a pulso. Se ela lhe matar, você morre. Pronto, acabou. Ou se ele lhe matar, você morre. Que é isso, minha gente? Século XXI, agir dessa maneira? Vamos, né? A Bíblia, ela tem um limite, ela tem as suas cláusulas, as suas leis. Tem que ser observado e respeitado. Não pode banalizar o casamento e tampouco o divórcio. Vamos aqui mais na frente. Passar aqui para esse pedaço aqui. O contexto da carta de Paulo, casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamento misto. No meu caso, o meu casamento era misto. Entendeu? Quando um crente era convertido ao evangelho e a outra, no caso, não. No caso de crentes, Paulo diz que se casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. 1 Coríntios 7,10. Todavia os casados mando mas o Senhor, que a mulher que se não aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar,
ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe sua mulher, né? No caso do crente, no caso do casamento misto, Paulo diz que o cônjuge descrente diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que esta expressão não está sujeita à servidão. No grego é dedolatal, dedolatal, dedolotal. Significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé da Assembleia de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partiu do cônjuge não crente. Não crente. Eu sei, olha, irmão, olha, o negócio é que o assunto é complexo. É complexo. Cada um que sabe onde é que a goteira pinga. Cada um é que está vivendo a situação. Cada um é que tem que ver, orar a Deus e ver o que é melhor para si, qual a melhor situação e como melhor resolver. Quem não esteve, quem não está vivendo bem, não tem o que reclamar. Mas quem vive apirriado com a mulher ou com o marido, problemático, que bate, que espanca a mulher, que espanca os filhos, vai ter que viver aí debaixo dessa servidão? Será que Deus é carrasco desse jeito? Para permitir esse negócio que a pessoa tenha que ficar sofrendo todas essas consequências? A sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, há razões que justificam o divórcio. Podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar-se, quando às vezes preciso. No aspecto legal, a legislação brasileira é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Para se divorciar hoje é a coisa mais fácil que tem. Antigamente dizia a mulher, ou o marido dizia, eu não vou dar o divórcio ou a separação, não podia. Hoje em dia não, corre a revelia. Ah, fulano quer divórcio, outro não quer, pronto. Vai ser concedido a revelia, o litigioso, né? Na ótica da justiça chama litigioso. Não quer, mas o outro quer, vai sair do mesmo jeito. E se os casais não tiverem bens para serem e nem filhos, o que é que faz? Vai os dois com o advogado no cartório e resolve lá no cartório mesmo, não precisa nem no fórum. Quando tem bens, aí precisa de passar pela justiça e tal. Mas quando não tem, desfaz nos cartórios mesmo, na presença de um advogado. Celebra lá e já sai certidão que foi dissolvido o casamento e ponto final. É assim que faz hoje em dia já. O divórcio no aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão, necessitamos saber de seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio de um novo casamento. Deuteronômio 24:4. Mas o cristão deve perguntar se isto é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Mateus 19:4-6. Trocar a esposa por outra mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo
e que contam com um amparo legal do Estado. Isso aí fora é normal, né? As pessoas acham uma mais nova, trocam uma senhora de idade, ele pegou nova por uma mais nova, ou trocam um mais novo, o mais velho por um mais novo, vice-versa. E acontece essas coisas aí no mundo, não. Na igreja, não. No aspecto dos cristãos, as coisas têm que ser analisadas, têm que ser resolvidas, definidas, né? Com orientação do pastor. Né? O pastor Valmar faz muitos divórcios, realiza divórcios, mas ele senta com o casal para saber e tal, para resolver tudo primeiro, para saber por quê e por que eles querem, qual a razão, qual o motivo que vai levar ao divórcio, para poder ver se dá para ser resolvido ou não dá, né? Tem divórcios que é necessário que haja divórcio mesmo, porque não tem mais condições de os dois viverem juntos. Mas tem divórcio não, que pode vir a ter uma reconciliação. Glória ao nome de Jesus, né? Aqui, o divórcio na prática pastoral. A pessoa do divorciado, o divorciado ou a divorciada, é uma pessoa que, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isto é. Só quem passou é que sabe. E quem não passou não sabe, né? Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isto fica mais complexo quando há filhos gerados do relacionamento. Aí quando tem filhos é uma complicação, principalmente se os filhos forem pequenos. No meu caso eu passei, meus filhos já eram criados. Minha filha mais velha minha filha caçula já tinha quase 30 anos, não é? Então não teve nenhuma consequência, tá todo mundo vivendo, cada um sob as suas próprias custas, trabalhando para sustentá-las. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciado deve obter aconselhamento pastoral, tá vendo aqui? E concomitantemente vamos ver aqui. O acompanhamento psicólogo não deve ser negligenciado. O divórcio como cristão. Outras coisas acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à condição de membro da igreja. Talvez essa seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que este amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta para a sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse que era bom que o homem não trocasse mulher, porque depois fica uma complicação, né? Quem puder viver solteiro é muito melhor, que não tem nenhuma complicação, não tem nada, mas o Paulo diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Concluindo, vimos nesta lição que o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos que enxergam
o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e tem mesmo pecaminosa e até mesmo pecaminosa. Isto porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que se reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido a essas condições de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade deste ideal divino. Glória ao nome santo de Jesus. Então, aí está uma perspectiva, uma análise assim rápido do divórcio para os dias de hoje, para os dias atuais em que vivemos. As pessoas hoje, as mentes parece que estão mais poluídas, mais fechadas, né? Tem casamentos que dentro da igreja que as pessoas fazem e parece que não analisaram direito, não se conheceram direito. Casamentos que são feitos pela internet, conhece pela internet e resolve tudo na internet. Quando se encontra já é para casar. Peraí, que é isso aí? O namoro é uma situação em que as pessoas começam a se conhecer melhor, né? Cada dia, então leva um ano, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários,